Se você gosta de assistir algo que tenha plot twists bem desenvolvidos, personagens cativantes e reviravoltas uma atrás da outra, você provavelmente gosta ou vai gostar de assistir Attack on Titan. É inegável que Attack on Titan foi muito bem construído, seus personagens, suas tramas, as linhas que chegam, até o destino final, a construção do Eren, tudo que ronda a Mikasa, a genialidade do Armin, são três dos ótimos personagens que é descrito dentro do anime. E tantos outros que são com certeza inesquecíveis, o Comandante Erwin, o Comandante Pixis, a Hanji, o Capitão Levi, Historia Reis, o Jean. E uma das coisas que eu mais gosto em Attack on Titan é que ele não é um anime que tem muita felicidade constantemente, pequenos pontos de tristeza, não. É um anime onde tem pequenos passos que os protagonistas dão, pequenas coisas felizes que acontecem, mas que nos deixam com expectativa do futuro que vai acontecer. Mas embora já tenha roteiro para falar sobre o Eren, o Erwin, Levi, hoje eu quero falar de um personagem que eu gosto muito, ele foi bem construído e eu entendo toda a complexidade dele, que é o Rainer Braun. Você já parou para pensar teologicamente sobre o Rainer? Rainer Braun, ou só Rainer, é um dos personagens mais complexos e mais difíceis de entender, e ele é um motivo de muita dor de cabeça ao longo dos desenrolar dos episódios. Bom, e como sempre, se você não conhece o personagem nem o anime, eu vou dar um breve resumo sobre tudo que ronda ele. Dentro do universo de Attack on Titan, existem alguns seres chamados titãs. Esses titãs, eles são burros, eles não têm consciência, e eles só têm uma coisa, fome. E o que eles comem? Humanos. Nem animais, nem vegetação, só humanos. Então, como uma maneira de se defender dos titãs, a humanidade levantou 3 muralhas gigantescas, que impedem que esses titãs alcancem, já que esses titãs têm entre cerca de 5, 4 ou até mesmo 20, 25 metros. E como as muralhas têm cerca de 50 metros de altura, isso impede que os titãs consigam passá-las e comer os humanos, Então eles vivem tranquilos e em paz dentro das muralhas. E logo no primeiro episódio, nós conhecemos ele, o protagonista de Attack on Titan, Eren Yeager. Eren, a Mikasa, o Armin, eram crianças, estavam lá sendo crianças dentro das muralhas quando o inesperado aconteceu. Um titã maior que as muralhas olhou de fora para dentro das muralhas e simplesmente quebrou o portão que dividia a paz da humanidade com o caos dos titãs. E óbvio, que um mundo recluso que eram as muralhas geravam bastante desigualdade social. Os pobres eram muito pobres e os ricos só pensavam em si mesmos. Mas melhor ser pobre do que ser comido por um titã. Mas como eu disse, apareceu um titã aí de 50 metros e tudo mudou. Ele quebrou o portão, titãs entraram dentro da primeira muralha e aí começou o assustador ataque dos titãs. Vale lembrar que isso tudo acontece no primeiro episódio, E você vê o Eren, o protagonista, correndo em direção à sua casa, porque ele teve uma briga ali com a mãe dele, fugiu, ele e a Mikasa fugiram. Então ele vai voltando em direção à sua casa e quando ele dobra a rua, ele vê que uma pedra gigante esmaga a casa dele, destroços da casa dele, soterram a mãe dele e só uma parte da mãe dele fica para fora. E o Eren tenta tirar ela de lá, junto com a Mikasa, mas como eu disse, é uma casa muito pesada em cima dela. Então, um titã andando bem devagar, bem lentamente, vai caminhando em direção à casa do Eren. Um soldado acaba resgatando o Eren e a Mikasa, mas ele não consegue tirar a mãe dele de lá. Então o Eren, como estava no colo desse soldado, ele conseguiu ver diretamente a mãe dele sendo comida por um titã. Naquele momento, o Eren promete para si mesmo que ele vai se tornar um soldado e vai combater os titãs para vingar não só a mãe dele, mas toda a humanidade que estava ali sendo atacada. Então Eren acaba entrando para a divisão de cadetes para futuramente entrar em uma divisão chamada Divisão de Reconhecimento, que é a única divisão que
vai para fora das muralhas tentar atacar os titãs, né? Existe a polícia militar, a guarnição, que são dentro da muralha, e o reconhecimento, né, que o Eren queria muito entrar para poder sair e esfaquear Titã a rodo. Esse treinamento dura aí uns 3 anos até que eles possam escolher para qual divisão eles vão, né? E além do Eren, a Mikasa e o Armin também foram. E o Eren conhece ali o nosso personagem, tema do vídeo de hoje, que é o Reiner Braun. E lá você percebe que o Reiner é muito confiável, ele é forte, ele é habilidoso. Enfim, todo mundo se sentia tranquilo perto dele porque ele não representava nada de ruim. O Reiner, na verdade, era um dos melhores soldados, acho que ele é o top 3 dos melhores soldados, dos cadetes ali, na verdade, né? Eles não são soldados ainda. Então, depois de 3 anos, né, Eren, o Reiner e os demais cadetes estão ali prestes a se formar, né, um dia antes de escolherem qual é a divisão que eles querem ir. Os 10 melhores cadetes de cada ano podia escolher para onde quisesse ir sem ser designado, né? O sonho de todos era ir para a polícia militar, porque trabalha no interior, e quanto mais no interior, mais longe dos titãs. Praticamente os 10 primeiros ali querem ali servir na divisão do reconhecimento. O Eren está lá entre eles, né? Acaba que o Reiner também entra na divisão de reconhecimento. Mas antes que acontecesse essa formatura e eles falarem para qual divisão eles querem entrar, acontece mais uma vez o inimaginável. O mesmo titã que quebrou as muralhas uns 4 ou 3 anos atrás aparece de novo e quebra o portão de uma outra muralha, dando luz a um novo ataque. E o Eren acha que tudo vai ser diferente, mas acaba não sendo. Ele perde a perna, ele salva o Armin de ser comido, mas acaba que ele é comido. E todo mundo lamenta muito que perdeu um companheiro, que é o Eren. Mais pra frente a gente percebe que aparece um titã meio louco que começa a ajudar a humanidade, socar a cara de outros titãs. E de repente, né, no final de tudo, quando eles conseguem salvar a cidade, esse titã nada mais, nada menos que é o próprio Eren. Então aqui a gente já percebe que o protagonista ele tem um poder especial, que ele se torna um titã, e todos pensavam que só ele seria um titã. Mas outra pessoa aparece ser o titã, né, que é a Anne, que se forma junto com os cadetes, né? Ela é uma titã, só que diferente do Eren, ela tá lá para matar a humanidade. Ela tá vindo de outro lugar e ninguém sabia disso. Depois de um tempo e muitas baixas, eles conseguem capturar a Anne. Então agora eles têm preso o poder de um titã e que não vão atacá-los mais. Mas é engraçado que o Reiner sempre quer estar perto do Eren, saber do Eren, dar um jeito no Eren, enfim. A gente entende mais pra frente porquê, vocês vão entender mais pra frente porquê também, mas o Reiner sempre quer algo do Eren. Não tinha na época que eles eram cadetes, eles eram amigos, mas depois que Reiner descobre que o Eren é um titã, ele fica muito mais interessado nele. Acaba que os militares suspeitam que mais uma pessoa tem ligação com titãs de fora da muralha e deixam praticamente toda a turma que se formou com Eren dentro de uma sala. E essa sala é monitorada por outros soldados, para ver se ali eles descobrem alguma coisa, né? Mas antes que eles pudessem descobrir, pela 3ª vez ali, nós descobrimos que houve invasão de titãs dentro das muralhas. E os titãs estão indo para esse lugar isolado, onde a turma que se formou com Eren está. E lá tava o Reiner, lá tava o Bertolt, lá tava o Jean, tava a Sasha, tava o Connie, enfim, tava todo mundo que se formou com ele. E mesmo sem equipamento, os soldados mandam eles ajudar, né? Mandam eles pegarem cavalos, ir para cidades que estão próximas, evacuar os cidadãos, já que eles não podiam lutar, eles podiam pelo menos ser guias, né? Já que eles conhecem mais o terreno, então conseguiam pegar as pessoas e sair, enquanto os soldados que estavam equipados lutavam. Mas não é isso que acontece, né? A gente percebe que os titãs, que, não sei se eu falei já, eles não atuavam à noite porque eles seguiam pela luz do sol, eles estavam se mexendo à noite. E eles começaram a encurralar os soldados que sobraram, mais os soldados que se formaram com Eren. A Ymir revela que ela também é um titã e acaba se transformando em um titã e ajudando ali seus amigos, né? A Historia, o Reiner, enfim, eles se ajudam muito nessa parte, né? Ela vira no titã, ela consegue impedir com que eles fossem mortos, porque, poxa, mas 5 minutinhos ali, todos seriam devorados também. E deu tudo certo, eles acabaram matando aqueles titãs, né? E a missão deles agora virou ir para as muralhas e descobrir qual parte dela foi quebrada, porque os titãs estavam vindo de um lugar onde não tinha um portão para quebrar, ou seja, eles quebraram a muralha. Então uma equipe foi de um lado e outra foi do outro, andando durante a noite, né, com seus cavalos, né, até ver aonde estava o buraco, tomando cuidado para ver se ele encontrava o titã.
as equipes se encontram e se assustam, porque não tinha buraco. E por que não tinha buraco, né? Porque as pessoas que estavam nessas cidades inóspitas, quase inóspitas, elas foram transformadas em titãs, né? Você descobre isso mais pra frente no anime, e isso é um dos plot twists bem assustadores que eu tive na época. Você descobre que as pessoas se tornaram titãs, ou seja, se elas viraram titãs, qualquer um poderia virar. Eles não sabiam isso na época, então não tinham preocupação com pessoas virando titãs naquele momento, né? Mas o Reiner e o Bertholdt sabiam o que estava acontecendo, eles ficaram assustados, porque se pessoas de dentro da muralha viraram titãs, alguém também estava lá e eles sabiam quem era esse alguém. Então, essa noite passou, o dia chegou, os soldados, equipados ou não, estão em cima da muralha, o Eren está em cima da muralha, o Bertholdt, o Reiner, a Mikasa. E quando eles estão prestes a declarar que a missão de encontrar o buraco da muralha está encerrada, porque não tem buraco, o Reiner e o Bertholdt chamam o Eren de canto para falar com ele. O Reiner, sem pensar muito e sem consultar o Bertholdt, ele fala mais ou menos assim pro Eren: eu sou o Titã blindado, ele é o Titã colossal, nós invadimos aqui a cidade de vocês, nós quebramos a muralha, nós fizemos com que as pessoas fossem devoradas pelos titãs. E Eren, você vai ter que vir com a gente porque a gente precisa do seu poder. Disse isso pro Eren, que é louco por matar Titã, quer se vingar, quer tudo. E eles dizem isso porque eles estão cansados de viver o que eles estão vivendo, né? Eles estão vivendo contra os ideais deles. Eles invadem e ficam ali 3, 4 anos lutando contra o Titã, salvando as pessoas, mas o Reiner e o Bertholdt não querem saber. Eles viram titãs na cara do Eren, atacam o Eren vira titã, eles lutam muito, né? Tem um momento que ali o Reiner, como titã, parece muito que vai ganhar, mas naquela luta o Eren estava conseguindo lidar muito bem com o combate. Não sei se é porque o Reiner estava nervoso pela situação, mas aí, como a luta era um 2 contra 1, né? O Bertholdt também era um titã, o Bertholdt conseguiu se jogar em cima do Eren, e ao mesmo tempo que o Reiner conseguiu se proteger, houve uma explosão. Os dois contra o Eren ganharam do Eren, e aí eles levaram o Eren embora. A missão deles era levar o Eren embora, e eles levaram. Mas como eles descobriram que a Ymir também é um titã, eles também capturaram ela e levaram os dois pra fora. E é mais ou menos aqui o ponto da história que eu quero falar. Eu não quero chegar muito mais pra frente. Aqui, quando o Bertholdt e o Reiner capturam o Eren e a Ymir. O Eren fica muito irritado com o Reiner e o Bertholdt porque, além deles serem os responsáveis pelos titãs invadirem e devorarem a mãe dele, eles mentiram todo esse tempo, né? Então o Eren não consegue manter a calma. Ele sempre foi explosivo, então ele começa a ficar muito irritado, xingar, falar. E você percebe ali a angústia do Eren em saber que ele não só foi traído, mas por pessoas que ele confia muito, que é o Reiner e o Bertholdt. Só que acontece algo que deixa todo mundo meio intrigado da primeira vez que assiste. O Reiner, ele senta e começa a falar coisas sem sentido. Ele fala sobre a Krista, que é uma outra garota que se forma junto com eles na divisão de reconhecimento. Ele fala que acha que ela gosta dele, que dá moral pra ele. Depois ele fala que sente pena do Marco, né, que é um outro personagem, de ter morrido. Ele começa a falar sobre tudo que eles passaram juntos. E aí o Eren se irrita, levanta e xinga ele e fala: cara, você não tem direito de falar isso nenhum. E aí o Reiner fala: como assim, Eren? Eu tava lá. E aí ele começa a falar mais algumas coisas sobre o passado que eles viveram juntos ali dentro das muralhas, até que o Eren vira pro Bertholdt e fala: meu, o que tá acontecendo com ele? E o Bertholdt fala que o Reiner tá confuso, ele tá vivendo uma dupla personalidade. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que a missão dele é capturar o Eren, ele viveu tudo aquilo junto com o Eren e os outros e tá maluco, ele tá doido. Ele não percebe que ele tá fazendo algo de mal e se sentindo mal por isso. São duas pessoas diferentes sentindo uma mesma emoção. O Reiner, um soldado marleiano. Neste lado, segue aí a sua missão como guerreiro leal a Marley, acreditando que toda a sua missão é destruir todos que estão dentro das muralhas e que isso é justo. E o Reiner, o soldado do reconhecimento. Esse Reiner começa a se ver como um soldado das muralhas, um amigo do Eren, da Mikasa, enquanto luta para conciliar esses sentimentos com a sua verdadeira missão. E no Sermão do Monte, Jesus nos ensina
a impossibilidade de termos nossa lealdade dividida, especialmente quando se trata do nosso serviço a Deus ou as coisas materiais desse mundo. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus nos ensina que nós não podemos ser leal a duas coisas totalmente opostas: ser leal a Ele e ser leal ao dinheiro, como uma ambição insaciável. Mas o Rainer, assim como muitos de nós, não entende isso. Essa dupla servidão, servir a Marley e servir às muralhas, servir a Jesus e servir ao dinheiro. Parte dele se vê leal a Marley e a seus amigos, e parte dele se vê leal aos amigos que ele fez dentro das muralhas. E quantas vezes mais a nossa servidão ao dinheiro, ou a coisas mundanas em geral, nos deixará divagando sobre quem é Jesus em nosso coração? Nossa servidão às coisas mundanas muitas vezes nos deixa esquecer o nosso principal objetivo, que é o próprio Jesus. E o Rainer muitas vezes não entende o seu papel nem como um soldado da muralha e nem como um soldado marleiano. Ou seja, se nós temos serviço a dois senhores, nós não servimos bem a nenhum deles. O Rainer não tinha o foco 100% em um objetivo. Ele se dividiu entre dois senhores, mesmo sem perceber. E nós fazemos isso. Nós falamos: Jesus, cuide da minha vida, o meu futuro, o futuro da minha família é seu, ao mesmo tempo que nós estamos obcecados pelas coisas mundanas, querendo mais e mais e mais. E é claro que aqui eu não estou comparando o povo das muralhas com Jesus, é só um paralelo para dizer que a nossa dupla servidão nos faz ser ruim em tudo, porque você percebe que o Rainer não dá 100% de si mesmo, nem para Marley e nem para as muralhas, porque ele tem 50% para cada uma dessas coisas. E quando nós não damos 100% de nós para Jesus, nós não estamos dando nada, porque Jesus exige 100% de nós. E que não sejamos como Rainer, imerso em tantas camadas de si mesmo, que sem perceber tem seu próprio corpo, mente e alma entregue a dois senhores. Mas que possamos ter os nossos olhos fixados em Jesus Cristo, até o dia que Ele venha, ou que nós formos e podemos guardar a nossa fé e encerrar a nossa carreira. E você pode assistir Attack on Titan na Crunchyroll, tanto dublado quanto em japonês legendado. E é claro, se você gostou desse vídeo, se você gostou de Attack on Titan, deixa aqui um like e compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Deixe aqui nos comentários sugestões de próximos temas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!